talvez quinta-feira não, vai ter a oportunidade. Há 23 anos atrás, eu morava no Planalto Serrano. Eu vou contar aqui, porque eu já estive contando lá na igreja do pastor Cláudio, eu estava pregando lá, eu já contei esse testemunho. Deus me tocou para contar, quando eu passar. É para contar o que Deus fez na minha vida. Porque muitas vezes a pessoa olha para a pessoa assim, não dá nada. Não sabe a história dela lá atrás, o que aconteceu, o que era. Não sabe a história de cada um que está aqui. Porque cada um de nós temos uma história. Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Então, há 23 anos atrás, eu morava no Planalto Serrano. E eu estava grávida do meu filho caçula. Aí meu pai fazia aniversário, mês de junho, todo dia 2 de junho, e minha mãe dia 8. E eles de Pancas, né? Nós somos até muito Pancas. E lá, todo ano eu ia passar com meu pai. Aniversário do meu pai e da minha mãe, eu tinha que ir no dia 2, eu ia dia 8. Mas eu visitava os dois, todo ano era sequente essa aniversário deles. Só que esse período eu estava no mês de eu ganhar o Isaac. Que foi quando eu viajei de ônibus com meu filho de 5 anos. Muito chata, já no mês de dar luz. Eu viajo para Pancas de ônibus com meu filho junto comigo, só eu e ele e Deus. Quando eu chego em Pancas, eu começo uma forte dor de cabeça. No sábado, às 2 horas da tarde, eu estava sentada olhando lá, tinha um pé de castanha. Meu pai morava no interior. Aí um pé de castanha, tinha um banquinho muito quente. Eu estava sentada lá da minha mãe, com meu filho no colo, e a pouco aquela forte dor de cabeça, minhas vistas escureceu. Ficou noite. E ali eu comecei a ter crise, naquele lugar ali. E no lugar longe do hospital, não sei se o pastor Wilson conheceu, o Elias Cristiano, a fazenda. Então, meu pai morava lá. Aí eu comecei a passar mal. Só que Deus, Ele é tão poderoso, Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele prepara tudo quando Ele tem um propósito na vida da pessoa. Quando Ele tem um propósito na vida da pessoa, Ele, igual eu falei, Ele move o céu, Ele move a terra, Ele move o vento, Ele move tudo, mas Ele salva aquela pessoa. E aquele homem, o patrão do meu pai, ele tem um filho, ou tinha, não sei ainda, ele morava dentro da cidade. E como ele morava dentro da cidade, ele levantou de manhã, e era um homem que não servia a Deus, mas esse dia ele foi usado por Deus. Aí ele levantou no sábado de manhã, pegou o carro, que era uma estradinha, e sentiu de colocar um colchão em cima daquela estradinha. E eu vou para a roça, eu vou lá para a fazenda do meu pai. Quando ele sai, chega no interior, lá na casa do pai dele, foi para perto da casa do meu pai, pegar a taiola, foi acolher as coisas da roça, para levar para a casa dele. E foi na hora que eu estava passando mal. Aí o meu irmão, namorado com meu pai, meu irmão caçula, eles lá desesperados, a gente se enrolava, o pulso estava parando. Eles pegaram, praticamente a gente estava morto. Chamaram esse homem, colocaram-se no carro e levaram para o hospital. Eu praticamente morta. Chega lá, o doutor me pega lá e coloca nos aparelhos, tenta salvar e tenta socorrer. E eu estou ali, praticamente morta já, o pulso tinha parado. Confesso que a minha mãe falava para mim depois que daqui para cima ninguém me reconhecia. Todinha. Eu fiquei toda inchada que ninguém me reconhecia. Aleluia. Mas Deus, Ele é poderoso. Eu só tenho que agradecer muito a Deus pela salvação ali que Ele me deu, de não perder minha vida do meu filho. E ali eles me colocaram nos aparelhos e reuniram minha família. O médico chamou minha família, reuniu e falou assim: essa aqui não tem jeito mais. Essa aqui, nós vamos tirar o bebê, não sabemos se vai escapar. Já estava na época mesmo. Não sabemos se vai escapar, porque estamos todos dois mal. Ele falou com a minha mãe: sua filha vai morrer. Não vai ter jeito com a sua filha. Mas a minha mãe, naquele momento, a minha mãe olhou para o céu e falou com o médico:
Eu quero a minha filha e o meu neto nas minhas mãos. Eu não aceito palavra de derrota. A minha mãe, ela teve uma palavra profética de Paulo, uma palavra de fé. Ela confiou no Senhor. E eu não aceito palavra de derrota. Eu quero a minha filha e meu neto nas minhas mãos. E foi aquele momento que o médico mandou tirar minha mãe e levou para casa. Eu estava dando quase meia-noite. Aí tirou minha mãe e levou para casa com meu filho de 5 anos, junto do Estevão. Aí quando chega em casa, minha mãe coloca meu filho na cama, enjoelha na beira da cama e começa a orar. Mas a minha família ficou toda reunida lá no hospital. Eu desenganada, o filho desenganado. Minha mãe enjoelha e começa a orar, Isabel, descosta para a porta. E o meu filho pegava a coberta, tapava a cabeça e falava assim: olha, eu estou com medo. E minha mãe enjoelhada orando, fazendo um propósito com Deus ali, que se Deus colocasse eu na mão dela de volta, e o meu neto, o nome do menino ia ser, ela já sabia que era um menino, porque eu já fui chegar e falei que era um menino. O nome da criança ia ser Isaac, porque eu não tinha escolhido o nome ainda. Aí ela falou assim: ó, o nome dele vai ser Isaac, mas eu quero ele na minha mão e a minha filha. E quando ela estava orando, estava fazendo um propósito com Deus ali, o meu filho falou assim: estou com medo, eu estou com muito medo. A minha mãe olha para trás, ela viu como se fosse um anjo, em frente à porta, todo vestido de branco, em frente à porta, brilhar ele em cima e embaixo. Gente, acredita, porque o anjo visita quando você está orando, quando você está buscando ali, quando você está colocando, fazendo um propósito com Deus, o anjo está perto de você, recebendo a sua oração. A minha mãe contou-se Nilda, ela chamava de Nilda. O pé dele é rosinha. A minha mãe olhou e disse embaixo de mim. Ela disse: pronto, perdi minha filha. Minha filha morreu, não teve jeito mais. Ela não entendeu o recado do Senhor. Aí ela levantou, meio desesperada ali, né? Perdi minha filha. Aí depois, quando ela foi o dia clareando, meu irmão chega em casa. Chegou e cortou. Falou: olha, cortou. Depois que, naquele momento, o horário de 2 horas, o meu irmão chega em casa às 5 horas da manhã e falou: 2 horas da manhã ela acordou. Foi aquele momento que a minha mãe estava enjoelhada, orando, horário de meia-noite, 2 horas da manhã eu acordei. Eu acordei na segunda, isso sábado, domingo, fiquei internada até na segunda-feira. Aí o médico chama a minha família, outro processo. Ó, na hora que ela for ganhar o neném, ela não escapa. Outra palavra de derrota. Ela não vai escapar, porque ela está com risco de vida. Ela deu eclâmpsia. E de um centro se salva uma. Ou morre a mãe ou morre o filho. Porque essa enfermidade, a tal do eclâmpsia da mulher grávida, é muito perigoso. É difícil escapar. Mas pela graça de Deus, pelo propósito que Deus tinha na minha vida, a oração da minha mãe, hoje eu estou aqui para contar a bênção que o Senhor fez na minha vida. Mas mesmo naquele momento, aquele médico dizendo que eu ia morrer quando fosse ter a luz, minha mãe também continuou orando. Aí ali, gente, eu passei a tomar cardenal naquele período, até eu ter meu filho. Eu tomei cardenal. E ali eu fui orando, buscando o Senhor, tomando cardenal, morando na roça, fiquei com a minha mãe. Não pude voltar para a Vitória, tive que ficar na casa da minha mãe. No dia que eu ganhar, que eu passei mal para ganhar esse neném, me trouxeram para São Gabriel da Palha. Então, hoje vamos ver o que vai acontecer. Meu pai estava desesperado, a família toda reunida, todo desesperado, contando da morrer. Porque eu ainda estava naquele processo. Poucos dias, o neném nasceu, foi dia 2, eu tive eclâmpsia, dia 20 ele nasceu. Foi muito assim, muito rápido. Pela graça do Senhor. Cheguei em São Gabriel da Paz, muito bem atendida, e tive meu filho. Meu filho nasceu magrinho, lindinho. Com 6 meses, ele estava com 13,5 kg, com 6 meses de idade. Hoje ele tem 23 anos. Sendo que há 23 anos atrás, nós fomos condenados à morte. Eu e ele fomos condenados
a vitória que o Senhor fez na minha vida. A bênção que o Senhor me deu. Graças a Deus estou aqui para honra e glória ao Senhor. E ele está na casa dele, com a filha, com a esposa dele, feliz, contente. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.